Oi, aqui é a Raquel do Sua Inspiração e eu vim aqui contar uma experiência extraordinária que eu tive, que foi a minha primeira projeção mental. Foi através dela que foi como se fosse um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu decidi fazer o trabalho que eu faço, porque eu sei que eu tenho que contar. E sei que os mentores e anjos, eles querem que eu seja esse canal também, para poder passar experiências para as pessoas. Vocês vão entender o que é projeção mental, porque eu também não sabia o que era quando eu for contar a experiência. Até então, eu tive experiência com projeção astral. Na verdade, eu nunca me vi saindo do meu corpo, mas quando eu saio, eu já me vejo em outro plano, em outra dimensão. Sei que sou guiada por meus mentores de luz, por meus guias, porque eu sinto a presença deles lá, mas não os vejo. E quando eu estou lá, é como se meus mentores e guias falassem para eu ficar tranquila, para eu me sentir segura, porque eu me sinto em total paz. E eu sou levada para assistir cenas que me ensinam. É muito engraçado isso. Por isso que eu penso que eu devo passar isso também para as pessoas. Algumas vezes eu passo pelas experiências, mas muitas vezes eu vejo coisas que me ensinam muito. Eu ainda quero escrever um livro contando essas experiências para poder passar para as pessoas, para vocês. Mas voltando, o que aconteceu na minha projeção mental? Era um domingo, eu morava em Delhi, na Índia, e eu tinha levado meu filho para dormir. E naquele dia eu resolvi fazer a exteriorização de energia no quarto dele. Ele dormiu, eu sentei numa grande almofada ao lado da cama dele. Eu não fiquei em posição reta, por isso que eu quero, por favor, que vocês entendam que o importante é o amor, é a intenção. É mais importante do que qualquer regra de posição ou de tudo que falam. Eu não estou contra nada disso, mas eu quero que vocês entendam que a intenção é mais importante que tudo. Então, eu sentei nessa grande almofada, eu estava com as costas meio que deitadas, com a cabeça deitada para trás, encostada, porque eu realmente queria relaxar. Nas minhas pernas estavam uma caixa, que é a caixa de reiki que eu utilizo. Nessa caixa eu tenho uma mandala e existe uma fotografia com símbolos de religiões do mundo. Em cima desses símbolos eu coloco cristais. Eu vou depois enviar para vocês a foto desta caixa. Eu sou mestre em reiki e eu costumo fazer isso. Aí essa caixa tem essa mandala e no meio tem um cristal que é em forma de pirâmide. Do lado eu costumo colocar outras pedras que simbolizam o chakra cardíaco. Eu tenho meu anjinho de pedra, é mais personalizado. Bom, por que eu faço isso? Porque quando eu envio a energia para essa mandala, para essas pedras, as pedras elas amplificam a energia. Então eu acredito que a energia ela vai, os mentores de luz, os nossos guias, eles utilizam essa energia de maneira mais ampla. Então nesse dia o que eu fiz? Eu resolvi enviar energia imaginando o planeta Terra. Fechei meus olhos, comecei a enviar energia, imaginei o planeta Terra, daí eu imagino realmente o planeta, olhando uma foto de um planeta, e a energia passando por todo o planeta. Eu imagino cidades, eu imagino pessoas, e eu fui só focalizada nisso. Eu tinha um mantra, uma música com um fone de ouvido, e foi extraordinário, porque de repente eu estava de olhos fechados, de repente eu comecei a ver de olhos fechados uma luz, como se fosse uma luz passando dessa forma,
em frente aos meus olhos. Aí, de repente eu senti, porque é engraçado, quando você passa por essas experiências, por exemplo, na projeção mental, na projeção astral que eu faço, eu não falo. É tudo mentalmente que se conversa. E quando eu passo por essas experiências, as coisas que acontecem eu sinto e eu sei que é aquilo e acabou. Entendeu? É simplesmente a certeza que está dentro de você. Então, o que eu senti? Que eu estava passando por uma outra dimensão quando eu fechei os olhos. É como se eu estivesse subindo, passando por outra dimensão, e eu fiquei lá, na mesma posição, passando a energia para essa caixa. Mas daí nesse momento eu parei de imaginar o planeta Terra, porque eu comecei a sentir essa dimensão. Mas dessa dimensão eu passei para outra dimensão. Então é como se eu estivesse subindo, passando por dimensões. Eu imaginava uma dimensão realmente, porque você imagina, não, você vê a amplitude. É o que eu te falei, não tem explicação, mas eu sabia que era isso. Passei por outra dimensão. De repente, eu me vi como uma energia. Eu vou até fechar os olhos agora para ver o que eu estava sentindo. É o seguinte, eu era é como se fosse uma bola de luz e eu estava numa dimensão acima. Eu estava quieta vendo tudo isso. Eu não imaginava nada. De repente eu comecei a ver outras luzes. E eu sabia que essas outras luzes eram seres, eram pessoas, eram consciências. Gente, foi muito lindo, porque de repente eu senti, né, que eu era o todo. É extraordinário isso. Eu era o todo, eu era toda essa dimensão. Eu era tudo. E eu era todas essas consciências que estavam juntas. De repente eu era o infinito. Eu sei que é muito difícil eu explicar isso para vocês, eu sei que isso não existe aqui na Terra, mas eu eu estou me expondo para passar isso para vocês, porque eu pude sentir uma energia, um poder. Eu fico até emocionada. Desculpa, mas eu fico até emocionada de falar isso, porque é muito, muito lindo. E foi nesse momento... Ai, tem que parar de chorar. Desculpa, mas eu vou falar. E foi nesse momento que eu vi o quanto a gente é extraordinário, o quanto a gente é o ser divino. É o seguinte, eu senti uma paz tão linda, uma paz que não é sentida, é impossível sentir aqui na Terra. Nesse momento eu pensava, é engraçado que eu falava, gente, eu estou aqui, mas eu estou pensando, e eu não via mais corpo físico. Aí eu pensava, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar. Mas ao mesmo tempo eu pensei, gente, se eu estou no planeta Terra, se eu estou na Terra, é porque eu tenho uma função, eu preciso voltar. Pensei na minha família, pensei na Terra. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar, eu não posso ficar aqui. Mas a vontade era de ficar naquele lugar eternamente. A paz que eu senti lá não se explica. Então, depois que eu senti mais um pouco isso, foi rápido. Aí eu fui voltando para o corpo. Aqui está ventando, eu estou com medo que faça barulho aqui no fone. Aí eu comecei a voltar para o corpo. Aí minha vida mudou, porque eu vi que a gente não é só isso. É claro, eu já tinha tido algumas experiências
em corpo astral, mas nada se compara a isso, porque eu vi a amplitude, eu vi tudo que a gente realmente é, e espero poder passar isso para vocês. Por isso que eu estou sempre motivando, por isso que eu estou sempre falando, gente, vamos se conectar com a própria essência, vamos aumentar a nossa vibração. E vocês pensam que agora a minha preocupação não é ficar usando, eu sei que é importante, não é usar métodos para lembrar de toda a projeção astral. O meu foco maior é trabalhar dentro de mim, trabalhar cada sentimento que eu tenho, é trabalhar meu dia a dia, trabalhar a luz que está em mim. Porque quanto mais você trabalha dentro de você, mais você expande a sua energia e mais as suas experiências serão extraordinárias. Mais você terá contato com seus anjos, com seus mentores de luz. Então, não tenha pressa, não tenha pressa. Eu quero ter uma experiência, quero sair do corpo. Não. Tenha pressa. Não pressa, porque também é preciso se transformar de maneira profunda, mas tenha foco em você, tenha foco na sua transformação. Porque depois disso, por merecimento, você vai ter experiências, e não é só por merecimento, você vai querer enviar energia para o mundo, você vai querer trabalhar para o mundo, não só para você. A sua consciência muda. Então, é isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês acreditem, porque eu estou falando a verdade, mas eu tenho a minha consciência tranquila, tá bom? Um beijo grande e até um outro vídeo.